Gente, Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta aí, por favor. A gente vai ler mais daqui a pouco. Mas eu quero fazer uma oração com você, se você puder fechar os seus olhos. Jesus, nosso coração, como nós acabamos de cantar, nosso coração ele está grato, porque nós podemos estar aqui hoje à noite na nossa igreja, com os nossos amigos, para continuar ouvindo a palavra de Deus nessa série. Nós sabemos que o Senhor não tem problema em nós estarmos em poucas pessoas, mas o problema do Senhor é quando nós não estamos aqui na sua presença por inteiro. Então, Pai, a nossa oração nessa noite é que mesmo estando aqui num número reduzido de pessoas, nós possamos estar aqui por inteiro. Jesus, você é digno da nossa atenção, do nosso olhar, de tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos nesse momento. E nós não queremos estar aqui nesse lugar apenas de corpo presente, mas nós queremos com tudo que nós somos, ouvir a palavra de Deus nesse momento. Então, Jesus, eu te peço que até mesmo aqueles que talvez não gostariam de estar aqui hoje à noite, que até mesmo essas pessoas, e principalmente essas pessoas, possam ser afetadas e atingidas pela mensagem do Evangelho nessa noite. Que o nosso coração possa continuar a ser tocado, assim como o Senhor começou a tocar o nosso coração na semana passada. Que o nosso homem interior, que o nosso espírito possa se submeter àquilo que o Senhor está fazendo aqui, semana após semana. Muito obrigado pela sua palavra, porque ela é a verdade, e a verdade que nos conduz à vida que há em Jesus. Amém. No dia 11 de setembro de 2001, a gente, como humanidade, nós vivemos um dos dias talvez mais trágicos da nossa história recente. Quem tem memória boa já puxou, 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas. Então, no dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas sequestraram 4 aviões nos Estados Unidos. Um deles caiu em cima do Pentágono. O Pentágono é a sede, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Um segundo avião caiu num lugar aberto, porque os passageiros conseguiram retomar o controle do avião, e para que ninguém mais morresse, além deles, eles então jogaram um avião no espaço aberto. Só que, gente, na manhã daquele dia, 2 aviões atingiram em cheio, as torres de um lugar chamado World Trade Center, que é um centro empresarial muito grande, que existia lá em Nova York, e aí os 2 aviões, então, num pequeno espaço de tempo, eles atingiram o mesmo lugar, e aí todas as pessoas que estavam nos 4 aviões, e muitas pessoas que também estavam dentro dos prédios, morreram naquele dia, porque 2 horas depois que os aviões se chocaram, contra as torres caíram, as torres desabaram. Mas aí, gente, quando eu estava lendo a respeito desse dia, teve um nome que me chamou muito a atenção, e esse nome é Glenn Winnock. Esse cara, chamado Glenn Winnock, ele estava trabalhando nesse dia 11 de setembro, num escritório de advocacia, onde ele era um dos sócios. E aí soou um alarme, e ele sabia então que o prédio em que ele estava precisava ser evacuado, porque esse prédio era muito perto de onde ficavam as Torres Gêmeas. Mas aí, gente, algumas testemunhas que estavam por perto naquele dia, o que elas contam? Enquanto todo mundo estava correndo na direção contrária das Torres Gêmeas, o Glenn ele começou a correr na direção das Torres Gêmeas. O Glenn ele foi, durante 20 anos, bombeiro voluntário em um dos distritos que ficavam em Nova York. E aí ele já tinha recebido várias medalhas, várias condecorações. Por quê? Por atos de bravura. Então ele trabalhava apagando incêndio florestal, e ele também já tinha trabalhado, socorrendo as vítimas da queda de um outro avião. Então, enquanto todo mundo queria fugir do desastre, fugir da catástrofe, o Glenn estava correndo justamente na direção das Torres Gêmeas.
E aí eu assisti uma entrevista do irmão dele, um tempo depois. O irmão dele disse o seguinte: não tinha como, naquele dia, o meu irmão correr para o outro lado. Era contra a natureza dele correr para longe das vítimas. Ele tinha que correr justamente para as Torres Gêmeas. Fazia parte de quem ele era. Porque, gente, quando o segundo prédio, quando a segunda torre desabou, o corpo do Glenn sumiu. E ele foi encontrado 6 meses depois. Ele ainda estava usando as luvas de proteção que ele tinha, né, de quando ele servia como bombeiro voluntário. E perto do corpo dele também tinha uma caixa com alguns equipamentos de primeiros socorros. Mas essa frase do irmão dele me chamou muito a atenção. Não tinha como ele correr para o outro lado. Aqui, gente, no livro de Jonas, a gente vai conhecer a história de um profeta que recebeu uma missão de Deus e, assim como Glenn, não poderia ter corrido para o outro lado. Só que Jonas, quando ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve o comando de Deus, ele que não poderia, né, ou não deveria correr para o outro lado, foi justamente isso que ele fez. Ele ouve a voz de Deus e ele começa a correr para o outro lado. Eu comentei com vocês aqui há um tempo atrás já, que quando Salomão morreu, o reino de Israel ele se rachou, ele se dividiu em 2, reino do norte e reino do sul. E aí eu contei que os 2 reinos eles caíram pelo mesmo motivo, idolatria e desobediência a Deus. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Então os 2 reinos caíram pelo mesmo motivo. Só que, gente, na época de Jonas, o reino, nem do norte, nem do sul, eles tinham caído ainda. Jonas, ele fazia parte do reino do norte. Só que, gente, o que estava acontecendo? Um reino chamado Assíria, que era o reino que anos mais tarde iria destruir o reino do norte. Gente, a Assíria estava ganhando muito poder e ganhando muito território. E você sabe que nos tempos antigos, a forma dos reinos ficarem famosos e ricos era como? Conquistando território. Então, gente, nessa época aqui, quanto mais a Assíria crescia, quanto mais fortes eles ficavam, mais eles se tornavam uma ameaça para o povo de Deus. Porque Canaã, que era onde Israel estava morando, estava no meio, estava na rota de onde a Assíria estava passando. E aí, gente, eles vinham passando, eles vinham varrendo e escravizando todas as pessoas que eles encontravam no meio do caminho. Só que, gente, além deles serem um povo muito idólatra, eles eram também um povo muito violento. Os historiadores vão contar que os assírios, depois que eles matavam as pessoas, eles deixavam os corpos lá jogados na rua para que as outras pessoas pudessem observar aquilo que eles faziam com os cadáveres, né? Outras pessoas contam que eles furavam os olhos das pessoas que eles levavam como escravas. Outros vão contar que eles escalpelavam as pessoas, né? Tiravam a pele das pessoas. Outros também vão dizer que eles pegavam e mergulhavam as pessoas dentro do óleo quente, vivas. Mas, meus irmãos, então, além de serem idólatras e violentos, os assírios eram um povo extremamente injusto. Então, aqueles que tinham mais dominavam aqueles que tinham menos. Só que aí, gente, a maldade desse povo subiu até o trono de Deus. É justamente isso que Deus vai dizer no versículo 1, né? Então, Jonas, levanta e vai para Nínive. Por quê? A maldade deles subiu até a minha presença. Então, eu preciso que você vá para Nínive e que você pregue contra aquelas pessoas. Mas aí o que a gente vai perceber daqui para frente, então, é a história de um homem que não poderia ter ido para outro lado, mas ele está indo agora para o extremo oposto de onde Deus queria que ele fosse. Então, Jonas, a maldade dele subiu até a minha presença e eu preciso que você vá. Porque, gente, quando os nossos pecados, quando a nossa maldade sobe até o trono de Deus, os profetas precisam se levantar. Eu já falei sobre isso aqui algumas outras vezes, né? A gente tem uma fissura, né? Um desejo de que o profeta ligue para a gente, de que um profeta ache a gente no culto, de que alguém revele o nosso CPF. Só que, gente, no Antigo Testamento, quando um profeta se levantava, é porque as coisas não estavam tão bem quanto pareciam. Logicamente, tinha também uma mensagem de esperança, e aqui no livro de Jonas também existe uma mensagem de esperança, só que qual que era a primeira mensagem?
arrependam-se. Qual era a primeira mensagem? Vocês estão errados e Deus está vendo aquilo que vocês estão fazendo. E aí é justamente essa mensagem que Deus deseja que Jonas leve para aquelas pessoas. A maldade de vocês é conhecida por mim e vocês precisam se arrepender. Mas aí, gente, tem um jogo de palavras, né, muito interessante aqui no versículo 3. Por quê? No versículo 2, Deus diz para Jonas, né? Levante-se e vá à grande cidade de Nínive. E aí o versículo 3 vai dizer, Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus. Então Deus diz, Jonas, levanta. E aí Jonas levanta, só que para fazer exatamente o contrário daquilo que Deus queria que ele fizesse. Jonas está usando toda a energia dele, está aplicando todo o esforço dele para quê? Para poder fugir de Deus. Eu não sei se você tem esse pensamento também, mas às vezes quando eu vejo o noticiário, e o Lê comentou sobre isso aqui na hora do louvor, né? Gente, eu fico vendo alguns planos que alguns bandidos armam para poder assaltar casa, assaltar banco, etc. Eu fico pensando, meu Deus, se essa pessoa usasse toda essa criatividade para poder fazer o bem, onde será que o nosso país não estava? Porque, gente, é uma criatividade tão grande para poder bolar umas coisas, para poder prejudicar as outras pessoas, né? Então tem uma máquina que você coloca o seu cartão no caixa eletrônico e aí eles conseguem clonar o seu cartão e ver a sua senha e escondem a câmera não sei onde. Falou, gente, mas será que se eles usassem toda essa criatividade que eles têm para o bem, será que o nosso país não estaria um pouquinho diferente, né? E aqui, gente, será que se Jonas, né, não usasse toda essa energia para ao invés de fugir de Deus, né, ir na direção que Deus estava mandando ele ir, eu imagino que teria sido muito mais fácil a história dele do que ela realmente foi. Então Jonas levanta, Jonas se levanta, mas para fazer o exato oposto da vontade de Deus. E aqui, meus amigos, a palavra diz que Jonas ele entrou num navio que estava indo para Tarsis. Gente, Tarsis era o lugar mais longe que o ser humano conhecia nessa época. Era um lugar perto da Espanha e estava, de novo, no extremo oposto de onde Jonas tinha que ir. É como se Deus tivesse dito, Jonas, vai lá para Belém do Pará, pregar o evangelho, né, e trazer arrependimento para as pessoas. O que Jonas fez? Jonas desceu lá para o extremo sul do país, quase lá na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então Jonas sobe, Jonas pegou e desceu. Ele foi para o extremo oposto. Mas, gente, essa história não deixa de ser um encontro de um homem com Deus. A nossa série é Encontros com a Presença. E nós falamos que todas as pessoas que se encontram com a presença de Deus, elas são transformadas. Mas nós já vimos, né, na primeira semana, a história de duas pessoas que se encontraram com Deus quando estavam fugindo de Deus, que foram Adão e Eva. E agora, de novo, nós estamos diante de uma pessoa que está se encontrando com Deus, mas para fugir de Deus. E esse alguém agora é Jonas. E por que, meus irmãos, talvez Jonas estava fugindo da presença de Deus? Porque, gente, um encontro com a presença de Deus sempre vai colocar a gente em movimento. Um encontro com a presença de Deus sempre vai nos colocar em movimento. Então, qual é a ordem do Senhor para Jonas? Jonas, se levanta e vai. Vocês lembram da ordem do Senhor para Abraão? Abraão, sai da sua terra. Gente, o encontro com a presença de Deus sempre vai nos colocar em movimento. Porque, gente, às vezes, né, a gente se porta como se Deus fosse um grande garçom, né? Deus, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Pai, eu quero que você faça isso. Por quê? A gente tem a plena consciência de que Deus é poderoso, porque isso nos beneficia várias vezes, só que a gente se esquece de que Deus ele tem uma vontade, né? E aí a gente fica tratando Deus como se ele fosse esse grande garçom. E a vontade de Deus, meus amigos, naquele dia, era que Jonas fosse para Nínive. Não era que Jonas fosse para Tarsis.
O que precisava prevalecer, não só na vida de Jonas, mas também na nossa vida todos os dias, o que tem que prevalecer, gente, é a vontade de Deus. O que precisa ter o primeiro lugar e a última palavra na minha vida e na sua vida é a palavra de Deus. Gente, um dos meus livros favoritos é um livro chamado Moby Dick, ou então a famosa História da Baleia. Tem até alguns filmes, né, que contam a história desse livro. E aí um dos trechos favoritos do livro, eu vou ler ele para você aqui agora, porque, gente, como o livro fala sobre uma baleia, o autor do livro, então, brinca muito com essa questão de Jonas e a baleia. Mas, Pedro, era uma baleia? A gente vai descobrir até o final da mensagem. Mas o autor do livro, então, brinca muito com essa questão de Jonas e da baleia. E aí, logo no começo do livro, o Ismael, que é o protagonista da história, ele entra numa missa e o padre está pregando a respeito de Jonas. E aí, gente, o padre fala uma coisa, né, na mensagem dele que me chama muito a atenção, e é o seguinte: o padre diz assim: se obedecemos a Deus, devemos desobedecer a nós mesmos. E é nessa desobediência que consiste a dificuldade de obedecer a Deus. Tendo em si esse pecado de desobediência, Jonas tentou zombar de Deus, procurando fugir. Ele pensou que um navio construído por homens poderia levá-lo a países onde Deus não reina, onde reinam apenas os capitães desse mundo. Gente, para obedecer a Deus, nós precisamos desobedecer a nós mesmos. Porque, gente, um Jesus que faz tudo aquilo que eu quero é um Jesus que todo mundo quer. Pedro, esse Jesus aí que faz todas as minhas vontades, eu quero dois dele. Um para colocar na minha carteira, para trazer dinheiro, e outro para colar um adesivo na parte de trás do meu carro para poder me proteger. Porque, gente, acaba que esse Jesus vira somente um amuleto. Porque ele faz tudo aquilo que a gente quer. Só que para obedecer a Deus, nós precisamos desobedecer a nossa vontade. Agora, um Deus que me pede coisas, um Deus que demanda coisas de mim, um Deus que me dá ordens. Gente, esse Deus não são todas as pessoas que querem servir a esse Deus. Não são todas as pessoas que estão interessadas em seguir um Jesus, né, que está pedindo para nós algumas coisas. Porque, gente, Deus ele vai exigir da gente um movimento. Talvez você, quando você conheceu Jesus, você estava muito confortável, né, na sua vida, onde você exercia o controle de tudo. Só que agora, qual que é o chamado de Deus? Sai de onde você está, porque eu vou agora te colocar num tipo de vida onde sou eu que tenho o primeiro lugar. Eu vou colocar agora a sua vida em movimento. Você estava muito confortável até agora, fazendo tudo aquilo que você queria fazer. Mas agora eu cheguei na sua história para poder colocar a sua vida em movimento. Porque, gente, o Senhor nunca vai nos deixar confortáveis no lugar onde nós estamos fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade dEle. Ele vai pedir, Ele vai demandar que a gente se movimente, que a gente saia desse lugar e para que a gente vá, então, para o centro da vontade dEle. É por isso, então, que nós precisamos entender que, para obedecer ao Senhor, nós muitas vezes vamos ter que nos desobedecer. Pedro, mas a minha vontade e a vontade de Deus nunca vão se entender? A minha vontade e a vontade de Deus sempre vão ser diferentes? Nem sempre. Só que, gente, as nossas vontades, a nossa e a de Deus, elas vão se entender quando a gente gastar a nossa vida conhecendo quem Deus é. E, consequentemente, conhecendo aquilo que Deus quer. Eu falei aqui segunda-feira na aula, né, no estudo bíblico, a respeito da disciplina espiritual da oração. E, gente, orar é enxergar a vida do jeito que Deus enxerga. Orar é enxergar a vida do jeito que Deus enxerga. Só que eu não consigo enxergar a vida do jeito que Deus enxerga, né, se eu não oro. E aí eu falei o seguinte, que primeiro, oração envolve conhecimento de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui numa série sobre oração. Quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor
a gente ora. Com mais facilidade, a gente ora. Só que, meus amigos, oração também envolve transformação da nossa vontade. Porque muitas vezes a gente vai para o quarto, a gente faz a seguinte oração: Deus, eu quero um cartão Black sem limites, com direito à sala VIP em aeroporto. Em nome de Jesus, amém. E aí o que a gente pensa? Eu orei em nome de Jesus e agora Deus está em dívida comigo. Agora Deus é obrigado a atender a minha oração, por quê? Eu orei em nome de Jesus. Só que, gente, isso não é orar em nome de Jesus. Meus amigos, orar em nome de Jesus é orar pedindo aquilo que Jesus pediria. E aí a pergunta é: o que Jesus pediria? O que é que o Cristo que mora em você pediria se você deixasse Ele viver a vida dele por meio da sua vida? Quais são as orações que Jesus faria se você deixasse Ele sair para fora de você? Ele literalmente tomar o controle da sua vida. O que é que Jesus pediria? Isso, gente, é orar em nome de Jesus. Não é fazer uma lista enorme de compras, né? Como quem vai, sei lá, no Walmart no final do ano, e aí no final escrever em nome de Jesus, amém, pronto. Não, é pedir aquilo que Jesus pediria. E talvez, gente, se nós deixássemos Jesus orar através da nossa vida, talvez Jesus fizesse por nós algumas orações perigosas. Talvez se nós estivéssemos de fato orando em nome de Jesus, nós estaríamos fazendo não a oração de Jonas, que fugiu. A gente estaria fazendo a oração de Isaías, que foi um outro homem que se encontrou com Deus e que ele disse, né? Perguntaram: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, envia-me a mim. 2 homens tiveram o mesmo encontro com a mesma presença, mas um fugiu e o outro se disponibilizou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, gente, o encontro com a presença de Deus sempre vai nos movimentar. Sempre vai nos fazer sair muitas vezes de um lugar que é muito confortável para a gente, mas que muitas vezes também é um lugar contrário à vontade de Deus. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Então, meus amigos, conhecer a vontade de Deus é o que vai me impedir de ficar procurando barcos que me levam para longe de onde a vontade de Deus está. Conhecer a Deus vai nos impedir, né, de descer para Jope e ficar procurando um barco que está indo para Tarsis, que é o lugar mais longe possível da onde Deus me mandou ir. E vai me impedir não só de procurar, né, mas também de pensar que Deus está me dando esse barco. Porque, gente, quando eu leio o texto, me chama muito a atenção a facilidade com que Jonas encontrou um barco, justamente indo para o lugar mais longe de onde Deus havia mandado ele ir. E pode ser que talvez ele até tenha pensado: nossa, será que é um milagre? Justamente eu estou tentando fugir de Deus e eu encontrei logo o barco que está indo para o lugar mais longe de onde Deus mandou que eu fosse. Muitas vezes, gente, nós achamos que só porque as coisas estão dando certo na nossa vida, isso é um sinal de que Deus está aprovando aquilo que a gente está fazendo. Ou por outro lado, né, quando nós estamos passando por momentos difíceis, né, por provações, a gente acha que Deus não tem um propósito naquilo. Pedro, está muito difícil. Se fosse Deus, com certeza estaria um pouco mais fácil. Ou então, Pedro, está muito fácil, está muito filé, está muito de boa. Então, com certeza, a mão de Deus está nisso aqui que eu estou fazendo. Só que, gente, muitas vezes a vontade de Deus vai ser justamente que a gente se empenhe, que a gente se esforce um pouquinho mais naquilo que dá um pouco mais de trabalho para a gente. Porque, gente, algo que a gente vai aprendendo com o passar dos anos é o quê? Fazer as coisas do jeito certo dá trabalho. Sim ou não, gente? Quem aqui declara imposto de renda? Dá ou não dá muito trabalho? Sonegar imposto, gente, é mais fácil. É só não fazer imposto de renda. Né?
Então, a gente fazer as coisas do jeito certo, muitas vezes, vai demandar da gente um pouco mais de energia. Só que talvez a vontade do Senhor continuem pelo caminho difícil, porque é o caminho difícil que vai conduzir vocês à vida. É por isso, gente, que nós não podemos nos mover simplesmente pelo que é fácil e pelo que é difícil. A gente precisa se mover pelos princípios do reino de Deus. A gente precisa se mover por aquilo que Deus fala. Gente, Deus falou com Jonas de maneira muito clara: vai para Nínive. E agora ele está escolhendo ir para outro lugar. Nós precisamos nos lembrar, gente, que nem toda porta que se abre para nós foi uma porta que Deus abriu. E da mesma maneira, nem toda porta que se fecha é uma porta que Deus fechou. Só que, gente, nem toda oportunidade, que se apresenta para a gente é uma porta que Deus abriu. E Pedro, como que eu sei se é uma porta que Deus abriu ou se é um barco que vai me levar para longe da vontade de Deus? Gente, é muito simples. Deus nunca vai abrir uma porta para você, mas aí para você passar pela porta, Deus abriu uma porta. Mas para que eu consiga passar por essa porta, eu preciso desobedecer a Deus. Não foi Deus que abriu essa porta. Gente, Deus nunca vai nos colocar, diante de oportunidades para desobedecer à vontade dEle, dizendo que foi Ele que fez aquela coisa. Quando Deus abre de verdade as portas para nós, Ele abre portas onde a gente consegue continuar obedecendo a vontade dEle. Porque, gente, da mesma forma que Deus às vezes deseja que a gente insista no caminho mais difícil, o diabo às vezes também quer que a gente entre pelo caminho mais fácil. Deixa eu contar um testemunho aqui. Hoje não é testemunho, já é testemunho mesmo. Me expor aqui um pouquinho, só para não perder, para não perder o costume. Gente, algum tempo atrás, eu estava de boa, lá no meu Instagram, e aí começou a chegar vários directs para mim de uma mesma menina. E aí eu peguei, abri o perfil dela e falei: poxa vida, muito bonita. E aí essa menina começou e mandava mensagem, e aí eu não respondia, ela dava corda, puxava assunto, e aí como você tá, e não sei o que tem. E aí, gente, eu parei por um minuto, porque a conversa começou a avançar e começou a ir para um lugar de total desacordo com a vontade de Deus. E aí eu parei e comecei a analisar, falei: gente, vamos aos fatos. Eu sou feio. Eu não precisa ficar assim: ai não, Pedro, tadinho, sabe? Não, calma, gente, calma, tá tudo certo, minha identidade está firmada em Deus, tá tudo ok, vai ficar tudo bem. Falei: vamos aos fatos. Eu sou feio, ela é muito bonita. Isso aqui não tá certo. A gente não se conhece, a gente nunca se viu, e essa conversa está escalando muito rápido para um lugar de total desacordo com a vontade de Deus. O que eu falei? Isso aqui é o diabo. Chegou a hora de bloquear. Tchau. E aí no fundo aquele pensamento: meu pai do céu, será que algum dia uma menina dessa vai me dar bola na vida de novo? Não interessa, vou bloquear. Não pensa muito não, só bloqueia, Pedro. Talvez, gente, eu sei que um exemplo até engraçado, tudo bem, pode ir, não tem problema. Só que, meus irmãos, muitas pessoas são colocadas em situações como essa, achando que é o Senhor, que está promovendo uma oportunidade para que aquela pessoa peque. Gente, eu tenho muitos amigos pastores, como eu não sou pastor ainda, eu sempre converso com os meus amigos pastores para entender o ministério, o que eles passam, peço dicas, conselhos, enfim. E, gente, eu ouvi, e não foi uma nem duas, mas algumas vezes, de alguns amigos pastores, gente, de pessoas que chegam no gabinete pastoral com a seguinte conversa: olha, pastor, então, tem uma pessoa do meu trabalho dando em cima de mim, olha, mas eu acho que é Deus. Porque o Senhor está vendo a minha infelicidade no meu casamento. Deus está vendo o quão difícil está a minha relação com o meu marido ou com a minha esposa. Deus quer que eu seja feliz. E para isso Deus quer que você traia a pessoa que você prometeu diante dEle passar o resto dos dias da sua vida. Gente, isso não faz sentido. Então, de novo, nem toda porta que Deus abre
nem toda porta que se abre é uma porta que Deus abriu. Mas também o fato de nós entrarmos muitas vezes por um caminho difícil não quer dizer também que o Senhor não está com a gente na dificuldade. Pedro, mas como é que pode ser pecado? Tá tão bom, tá tão gostoso, eu estou tão feliz. Gente, e pecar deixa a gente feliz mesmo. Se nós não estamos próximos de Jesus, pecar deixa a gente muito feliz. Só que isso não significa que o pecado que você está cometendo é certo. Nós precisamos, gente, conhecer a vontade do Senhor. É uma demanda urgente. Porque se nós não conhecemos a vontade do nosso Deus, a gente vai continuar entrando nos barcos que nos levam para longe de onde Ele está. Porque além de Jonas, ter procurado aquele barco, ele ainda pagou, o texto diz que ele pagou a passagem para Tarsis. Jonas estava desembolsando dinheiro, tirando recurso do próprio bolso para poder fugir, gente, da vontade de Deus. Jonas estava se esforçando tanto para ir longe de onde Deus estava, a ponto de desembolsar dinheiro. Meus amigos, dá muito mais trabalho para nós fugir daquilo que Deus tem para a gente, do que simplesmente nos rendermos para aquilo que Ele tem para a gente. Porque talvez, se você que está me ouvindo aqui hoje, que vai ouvir a mensagem gravada depois, talvez se você empregasse, usasse a mesma força, a mesma energia que você está empregando para poder fugir de Deus, se você pegasse essa mesma força e usasse para Deus, a gente já teria mandado vários missionários aqui na igreja lá para a África, lá para o Paraguai, lá para o Sudão, lá para o Nordeste. A gente já tinha aberto não sei nem quantas igrejas, em Rio Claro, em Campinas, em Limeira. Só que a questão, gente, nós estamos usando a nossa força, a nossa energia, o nosso dinheiro para poder nos afastar daquilo que Deus tem para nós. E meus amigos, nos afastarmos daquilo que o Senhor tem, dá muito, mas muito trabalho. Gente, dá muito trabalho fazer coisas ilícitas. Dá muito trabalho fazer coisas ilegais. Dá muito trabalho, gente, viver uma vida dupla, onde eu sou uma pessoa na igreja e uma pessoa fora dela. Dá muito trabalho toda semana eu ter que ficar, engambelando, mentindo para os meus pais. Eu vou dormir na fulana, eu vou dormir na ciclana e hoje eu estou em tal lugar. Mas você sabe aonde você verdadeiramente está. Gente, isso dá trabalho. Isso cansa. Sendo que nós poderíamos estar usando toda essa força para que nós estivéssemos servindo ao Senhor e nos submetendo à vontade dele. Porque aí, gente, Jonas está fugindo não somente de Deus, mas está fugindo também do povo de Deus. Porque, gente, Tarsis era um lugar que ainda não tinha sido evangelizado. Provavelmente Tarsis era um lugar onde as pessoas não conheciam o nome do Senhor. Porque, gente, se Jonas ficasse lá onde ele estava em Israel, pode ser que Deus amanhã ou depois levantasse um outro profeta e dissesse assim: Jonas, obedeça. Jonas, não se faz de doido, você ouviu muito bem aquilo que Deus te disse. Se levanta e vai para Nínive. Só que, gente, em Tarsis não tinha profeta. Em Tarsis as pessoas não ouviam a voz de Deus. Meus amigos, nem toda pessoa que sai de uma igreja saiu da igreja porque a igreja era tóxica, abusiva, herege e tudo mais que a gente sabe que algumas igrejas podem ser. Gente, muitas vezes as pessoas saem das igrejas porque a comunhão dos irmãos, a reunião dos santos, é um lugar onde também nós não podemos pecar em paz. E qual é o X da questão? A pessoa queria continuar pecando em paz. Aí ela entra num barco e vai para onde? Para Tarsis. Ela sai da igreja e vai para um lugar aonde o povo de Deus não está. Por quê? Pedro, eu não quero mais ouvir ninguém me falando nada. Pedro, eu quero
paz, eu quero sossego. Eu não quero ninguém me lembrando daquilo que Deus disse ou deixou de dizer. Eu quero viver a minha vida. E aí a gente entra na mesma loucura de Jonas. A loucura de tentarmos fugir de Deus. E aí eu volto, naquela piada antiga que a gente já usa aqui há um tempo, que uma das primeiras características do pecado é qual, gente? Quem lembra? A burrice. Vocês lembram, de Adão e Eva se escondendo de Deus no meio de arbusto. E agora nós temos Jonas fugindo de Deus no meio do mar. Só que, gente, um peixe não consegue fugir da água. Uma estrela não consegue fugir do céu. Ah, cansei. Vou me descolar aqui e vou cair. Cansei de ser estrela. Gente, essas coisas são impossíveis. Nós fugimos da igreja muitas vezes, achando que com isso a gente pode fugir de Deus, mas isso é impossível. Talvez você que está agora ouvindo essa gravação, fugiu da igreja de onde você estava, achando que você podia fugir de Deus, mas isso é impossível. Porque, meus irmãos, Deus está em todos os lugares. Deus está na balada, Deus está na resenha, Deus está na chacrinha, Deus está no rolê. Os olhos do Senhor estão por todos os lugares. E aí, gente, fugir da igreja não é garantia de que a gente vai conseguir necessariamente fugir de Deus. Porque a verdade é que Ele está sempre pronto para poder pegar a gente de volta. O seu pai, que mandou o filho dele mais velho para poder morrer por você, esse mesmo pai que te vê em todos os lugares, ele também está sempre pronto para te pegar de volta. Para te resgatar. Porque, gente, os olhos dele não saíram de você. Eu quero ler com vocês Salmo 139, a partir do versículo 7. Que ilustra muito bem isso que eu estou tentando dizer, mas a Bíblia, logicamente, fala muito melhor do que eu. Salmos, capítulo 139, versículo 7. Davi diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Davi, gente, ele está só reforçando o que eu acabei de falar, ou eu reforcei na verdade, o que ele escreveu, que nos ausentar da presença de Deus é impossível. Sair da igreja não quer dizer que eu consegui fugir de Deus. Porque, gente, Ele é o bom pastor. E a palavra diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se for preciso, Deus vai deixar as 99 para ir atrás de uma. E se essa uma for você, Ele vai deixar as 99 e Ele vai atrás de você. Não existe possibilidade da gente se ausentar da presença de Deus. Eu lembro que há uns 6 ou 7 anos atrás, quando ainda tinha rodeio aqui na cidade, quem lembra? Acho que nunca mais teve rodeio depois disso. Tem uns 6, 7 anos atrás, o último rodeio, alguma coisa assim, Nós juntamos os jovens da igreja e a gente foi lá para a porta do rodeio fazer evangelismo, A gente não batia muito bem, não. Hoje ainda faltam os parafusos, mas naquela época era mais. E a gente foi para a porta do rodeio, conversamos com muitas pessoas, oramos com muitas pessoas, vimos Deus fazendo muitas coisas, A maioria eram todos jovens, e aí foi uma irmã do coque junto com a gente, uma senhora um pouco mais de idade,
E aí chegou na nossa frente um cara todo tatuado, chegou assim com um tanto de amigo em volta, e ela saiu assim na direção do cara apontando o dedo. Você sabe que não era para você estar aqui. Porque há 2 meses atrás você tomou, não sei se eu me engano, foram 10 ou 12 tiros, e você ficou tanto tempo em coma na UTI, Deus salvou sua vida. E o cara começou a chorar na porta do rodeio. Falei, que bom que a gente trouxe ela, deixa ela aqui. Deixa Deus usar ela. Né? E aí nós conversamos com muita gente, oramos por muita gente, oramos por cura. Foi maravilhoso, gente, de verdade. E aí a Alexia, que é minha prima, que não frequenta mais aqui, mas está na tempo de adoração hoje lá em Rio Claro, estava tarde já, a gente já queria ir embora. E aí eu falei assim, gente, vamos começar a reunir, né? Vamos orar para a gente poder ir embora. Ela falou assim, eu não vou sair daqui até que alguém desista de entrar no rodeio e volte embora para casa. Falei, tudo bem, já que é isso que você quer, então vamos orar para Deus fazer isso logo, eu estou com sono, quero dormir e voltar para casa. Gente, 10 minutos depois, a gente se encontrou com uma menina. Ela foi na direção da menina, pediu para conversar e começou então a falar de Jesus para aquela menina. E aí, tão logo a gente começou a conversar com ela, qual foi a reação dela? Eu sabia que eu não devia ter vindo aqui hoje. Antes de sair da minha casa, Deus me falou que não era para eu ter vindo. E eu chego aqui na porta e dou de cara com vocês me falando a respeito de Jesus. Ela virou para a amiga dela, toda arrumada, maquiada, com a melhor roupa, falou assim, amiga, você vai ficar? Vou, tá bom, eu estou indo embora. Fulana, você tá doido, seu namorado, fulano tá lá dentro te esperando. Se ele quiser depois, ele passa na minha casa. Eu estou indo embora. Meus amigos, os olhos do Senhor estão por toda parte. Os olhos do Senhor, a presença do Senhor está no rodeio. Pedro, que heresia. Como você explica isso então que a gente viveu? Porque não é possível nós nos ausentarmos da presença de Deus. Ele vai fazer aquilo que for preciso para que Ele possa nos encontrar. Gente, Jonas que quis fugir, né, de Nínive, talvez pensando, eu vou me enfiar naquele lugar cheio de idolatria, cheio de violência, cheio de injustiça. E talvez a gente leia o texto, né, e sabendo agora dessa informação, talvez esteja pensando, Pedro, mas até que tinha um pouco de razão Jonas não querer ir para Nínive. Porque vai que os caras furam os olhos dele também. Só que nós vamos descobrir no final do texto que não foi por esse motivo que Jonas não quis ir para Nínive. Jonas, ele quis fugir daquele lugar cruel, daquele lugar cheio de pecado, mas, gente, a presença de Deus iria encontrar com Jonas naquele lugar. Então, se você talvez está querendo fugir de Deus, indo para esses lugares, saiba que a presença de Deus também vai te encontrar lá. Não estou dizendo que Deus vai te encontrar lá e vai te fulminar, vai te matar, nada disso. Estou dizendo que Deus, ele vai te encontrar e ele vai te trazer de volta. Jonas 1,4, então depois que ele pegou, né, ele já está no barco que está indo para Tarsis. E o texto diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos ou para que a gente não morra. Meus amigos, uma vida onde não existe submissão a Deus, uma vida onde não existe obediência à vontade de Deus, é uma vida em caos. É uma vida em desordem. É uma vida vivida no meio de uma tempestade. Jonas, ele insistiu. Ele entrou naquele barco. Mas aí o texto diz então que Deus envia uma tempestade para encontrar Jonas no meio do caminho. E parecia que o navio iria se despedaçar. Tão forte era a tempestade. Mas o que me chama a atenção aqui, gente, é que o capitão do barco,
ele repete para Jonas a mesma ordem que Deus havia dado. O mundo se acabando, o barco quase abrindo no meio, o que Jonas foi fazer? Foi para o seu lugar de conforto novamente. Ele foi dormir. E aí o capitão desce e diz assim: cara, o que você está fazendo? Dormindo no meio de uma tempestade. Levanta. Gente, a mesma ordem que Deus havia dado. Levanta, cara, e invoca o seu Deus. Gente, muitas vezes quando nós fugimos da presença de Deus, tudo vai começar a lembrar a gente do lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Jonas está fugindo da presença de Deus, mas ainda assim ele continua se encontrando com Deus. Porque, gente, é bem verdade que ninguém vai encontrar com Deus fugindo dele, certo? Porque a Bíblia fala: vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem com todo o coração de vocês. Só que, meus amigos, se você é um filho de Deus, mesmo fugindo de Deus, você vai dar de cara com Deus. Para as pessoas que não conhecem a Jesus, elas não vão encontrar Jesus fugindo de Jesus. Só que se você é filho de Deus, mesmo fugindo dele, você vai dar de cara com ele. Eu lembro que, quando eu era menor, tinha um casal de amigos dos meus pais, que eles moravam numa outra cidade, que a gente já morou, e aí a cozinha deles tinham duas portas, né? 2 batentes, na verdade, porque não estavam as portas fixadas. Mas estava aqui então a parede da cozinha, uma porta aqui e uma porta aqui. E aí a minha brincadeira preferida era ficar correndo de uma porta para outra, né? E o esposo dessa amiga da minha mãe ficava então correndo atrás de mim, e a gente brincando de pega-pega, dando a volta nessas portas. Mas aí, como eu era pequeno e minhas pernas naquela época ainda eram curtas, né? Ele corria muito mais do que eu. Então eu saía por uma porta, né? Quando eu estava na metade da mesa, ele voltava, já ia para outra. Quando eu ia sair, ele dava de cara comigo. Me pegava no pulo. Gente, fugir de Deus, sendo filho de Deus, é a mesma coisa. Você acha que a sua perna dá para você correr do Criador de todas as coisas. Você acha que você tem fôlego para passar uma vida toda tentando fugir de Deus. Mas aí a verdade é que mesmo quando a gente quer fugir, a gente acaba, né, dando de cara com Deus. E esse é justamente o problema, meus amigos. Por quê? Não queira encontrar Deus fugindo de Deus. É muito melhor se encontrar com Deus quando nós estamos buscando a Deus. Porque eu disse, né, que Deus, Jesus, né, é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Só que, gente, o bom pastor também, para impedir que as ovelhas fugissem de repente, novamente, depois que ela foi encontrada. Então, Pedro, beleza, Deus ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Mas aí, para que essa uma não fugisse mais durante um bom tempo, ele pegava o cajado e ele quebrava as pernas daquela ovelha. Para que ela não fugisse mais. Tem algumas pinturas muito bonitas, né? Geralmente é em casa de crente que tem isso, né? Que é o pastor com a ovelha nos ombros. Quem já viu essa pintura? Do pastor com a ovelha nos ombros. É muito bonito esse quadro. Só que, gente, geralmente essa figura do pastor com a ovelha nos ombros era depois que ele tinha quebrado as pernas da ovelha, para que ela não fugisse mais. Então, nós vamos nos encontrar com Deus fugindo dele? Vamos. Só que, gente, é muito melhor se encontrar com Deus na missão. É muito melhor se encontrar com Deus no caminho da obediência. É muito melhor se encontrar com Deus indo para Nínive do que se encontrar com Deus na tempestade indo para Tarsis. Porque a questão é, de um jeito ou de outro, o Senhor, Ele vai nos encontrar. Pedro, mas que história é essa? Isso é cárcere privado? Gente, eu já falei aqui outras vezes. Batismo não é banho. Ceia não é buffet. Você assumiu um compromisso com Jesus. As vidas de vocês, como num casamento, se misturaram. E ele não vai sair do seu pé agora tão fácil quanto você quer que ele saia do seu pé.
Então, de uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas, de novo, gente, é muito melhor nós nos encontrarmos com Deus quando nós não estamos fugindo de Deus. Versículo 7 diz: os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Essa, gente, era uma prática muito comum das pessoas da época, né, de lançar sortes ou então lançar moedas, acreditando que Deus, né, daria o resultado daquilo que eles tinham perguntado. E aí a sorte então caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Né? Onde você vive? Do que se alimenta? Como dorme? Né? Hoje no Globo Repórter. Jonas respondeu, versículo 9: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Gente, a cara de pau de Jonas, ela é infinita. Eu vou chegando a essa conclusão quanto mais o texto avança. A cara de pau de Jonas, ela é infinita. Então, cara, levanta, clama ao seu Deus, quem sabe Ele não livra a gente dessa tempestade. Vamos tirar aqui na sorte, então, no dado, quem que é o culpado? É Ele. Cara, de onde você vem, de que povo que você é? Olha, eu sou hebreu, temente ao Senhor. Né? Talvez se fosse hoje, eu sou crente evangélico, mas estou fugindo do meu Deus. Sou tão temente ao meu Deus que eu estou aqui no barco de vocês, causando todo esse auê, porque eu estou fugindo de Deus. Gente, o discurso de Jonas não casa com a atitude que ele está tendo. Ele diz que teme ao Senhor enquanto está fugindo do Senhor. E aqui a palavra temor, né, no original, é a palavra que deu origem ao termo que a gente conhece, que é fobia. Então, temor no original grego é a palavra phobos, de onde vem fobia. Sabe que fobia é o que, gente? Medo. Então, fobia de sapo, fobia de aranha, fobia de barata. Só que, gente, existe um outro significado da palavra temor, que depois de medo é reverência e também respeito. Porque, gente, as pessoas que não conhecem a Deus, o temor que elas têm em relação a Deus é qual? É o temor, medo. Mas agora que você se tornou filho de Deus, você não precisa parar no medo. Você pode avançar e ir para a reverência, ir para o respeito. Você pode agora dar para Deus o devido valor que Ele tem. Meus amigos, isso é dar reverência ao nome de Deus. É valorizar a presença do Senhor, é dar para Deus o valor que é devido. O valor de alguém que deu o único filho que ele tinha por você. E, gente, colocar isso em perspectiva muda a maneira que nós vivemos a nossa vida. Se nós temos um coração reverente, né, um coração que se inclina, que estima o Senhor, nós vamos dar para Deus o devido valor que Ele tem. Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, Deus só vai se revelar para aqueles que reverenciam a sua pessoa. Deus só vai se revelar para aquelas pessoas que dão para Ele o devido valor que Ele tem. Gente, Jonas estava dizendo que ele temia ao Senhor. Mas sabe qual é a triste constatação que eu faço aqui? Aqueles marinheiros que não conheciam a Deus, eles temiam a Deus mais que Jonas. Aqueles homens que não eram do povo de Israel, eles respeitavam talvez mais a Deus do que Jonas respeitava. Porque Jonas ouviu a voz clara de Deus e está tratando um pedido de Deus como se fosse um pedido do Zé ali da esquina. Gente, se nós de fato tememos ao Senhor, nós vamos tratar então a palavra de Deus
Nós vamos tratar então as ordens de Deus como sendo ordens de Deus, não como ordens de uma outra pessoa qualquer, porque nós damos ao Senhor o devido valor que Ele merece. Versículo 10, para a gente poder terminar. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. A cara de pau continua operando. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te para que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. De novo, gente, aqueles homens temiam muito mais ao Senhor do que Jonas. E agora Jonas, ele precisa ser lançado para fora do barco, para que a tempestade finalmente possa cessar, o grande peixe possa engoli-lo e possa então deixar ele no destino dele, que era Nínive. E aqui foi o que eu falei da baleia. Pedro, Jonas foi engolido por uma baleia. A Bíblia fala peixe. E aí no hebraico é a mesma palavra para qualquer tipo de peixe. Então não dá para a gente afirmar que é uma baleia. Talvez fosse, talvez não fosse. Então vamos ficar com a Bíblia. Era um grande peixe. Mas Jonas, ele teve que ser lançado para fora do barco. Gente, muitas vezes, para que o Senhor possa nos ter novamente, Ele vai nos colocar no meio de algumas tempestades dessa vida, para que a gente não precise se encontrar com Ele do outro lado da eternidade, no meio da tempestade do juízo. Então, Pedro, é melhor você se encontrar comigo agora dentro de um barco, fugindo de mim, do que você se encontrar comigo naquele grande dia, e aí eu vou ser o seu juiz. Eu não vou ser o seu intercessor. Eu não vou ser o seu amigo. Muitas vezes, meus amigos, Deus nos coloca nessas tempestades para que nós não tenhamos que estar na tempestade do julgamento quando Ele vier. E talvez você está ouvindo e pensando: Pedro, mas eu me afastei de Deus, só que parece que depois que eu saí da igreja, foi aí que minha vida melhorou. Quem conhece alguém assim? Pedro, parece que depois que o fulano saiu da igreja, tudo deu certo para ele. Ele comprou carro, ele comprou casa, ela arrumou namorado, ela estava encalhada e casou. Ela foi morar no bairro mais chique da cidade. Pedro, parece que a igreja estava, atrasando a vida da pessoa. Gente, isso é a pior coisa que pode nos acontecer. A nossa vida dar certo sem Deus. Gente, essa é a pior desgraça que pode se abater sobre um ser humano. A sua vida dar certo sem Deus. Porque, gente, isso significa que o quê? Deus, ele está afrouxando a corda. Então, até agora, Deus, ele estava me puxando para perto. Agora eu estou andando, não estou sentindo nada aqui, ninguém puxou de volta, vou continuar andando. Gente, essa é a pior coisa que pode acontecer. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas quero repetir. O problema não é quando Deus coloca a mão dele sobre a gente, né? Geralmente qual é o discurso? Fulano, fulana, cuidado. Se você sair da igreja, Deus vai pesar a mão em você. Gente, o problema não é a mão de Deus em cima da gente. O problema é quando Deus tira a mão da nossa vida e deixa a gente fazer aquilo que a gente quer. Esse é o problema. E aí talvez, para que a gente não entre nesse lugar,
Deus então nos coloca no meio de uma tempestade para que a gente possa pensar, opa, eu não vou entrar nessa piscina não. Eu entrei no barco, eu queria fugir de Deus, mas as coisas começaram a ficar muito estranhas. Eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Deixa Tarsis para lá. Deus me mandou ir para Nínive. Deixa a rebeldia para lá. Deus mandou eu obedecer os meus pais. Deus mandou eu fazer a vontade dele. Deixa esse lugar para onde eu estava indo para depois. E aí no versículo 16 diz: aqueles homens então temeram, ofereceram sacrifícios, fizeram votos, e aí o Senhor ordenou no 17 que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Gente, Deus ele nunca vai permanecer passivo quando ele perceber que você está querendo fugir dele. Porque, gente, por mais que Jonas estivesse sendo aqui extremamente covarde, gente, Deus não é covarde. E se ele se comprometeu com a nossa vida de novo, ele vai até o fim para nos ter de volta. Então não espere que Deus vai ficar assistindo você correr para longe dele e que Deus vai ficar passivo. Que Deus não vai tentar te ter de volta. Pedro, Deus não para de me apertar. Pedro, Deus parece que Deus comigo está fazendo igual com o profeta lá do Antigo Testamento. Parece que Deus está pegando meu cabelo e me puxando pelo cabelo para eu voltar para a igreja. Por que é que Deus está fazendo isso? Porque você tem dono, mas finge que não tem. Porque você entregou a sua vida para Ele, mas finge que não entregou. Porque foi colocado uma piscina aqui, você entrou dentro e assumiu um compromisso público com essa igreja, mas você finge que não assumiu. Você finge que isso aqui é um local de passeio, que isso aqui é um shopping. E, gente, igreja não é shopping. Isso aqui não é local de turismo. E por isso o Senhor vai continuar nos atraindo de volta para Ele, porque Deus não é covarde. Por mais que eu muitas vezes seja e queira fugir dele, Deus não é covarde. O Senhor não é passivo. Eu quero terminar contando um testemunho. Esse é testemunho de verdade, não é triste igual o meu. Vocês conhecem, todo mundo que conhece o Erics, né? O Erics que é o de Jundiaí, que é o barbudo. E, gente, antes do Erics voltar para a igreja, os pais dele sempre foram pastores, ele, assim como eu, cresceu na igreja, mas ele andou um tempo desviado, afastado de Deus, e ele aprontava muito. Eu sei que hoje, olhando para ele aqui em cima com aquela cara dele de bom moço, não parece, né? Mas ele ia embalado, ele aprontava. E aí, logo que a gente se conheceu, ele me contou um testemunho, e depois ele escreveu isso, colocou no Instagram dele. Você pode olhar lá, o primeiro post fixado é esse testemunho no Instagram dele. Um dia ele estava numa balada, acho que uma das últimas que ele foi, ou a última que ele foi. E ele estava cansado daquela vida, porque ele queria curtir, ele queria pecar, e os pais dele no pé dele, e Deus constrangendo ele, Deus chamando ele para perto. E aí ele falou que ele estava, já sabe, com umas cachaça na cabeça. O que ele fez? A música explodindo, né? Na boate, na danceteria, no rolê. Ele pegou, mostrou o dedo do meio para cima. O Erics, aquela cara de santo que ele tem. E aí vocês me desculpem o gesto aqui, tem, só para ilustrar. Ele fez assim: Deus, se você existe, vem me pegar. Se você existe, como os meus pais falam, se você existe, como eu a minha vida toda ouvi que você existe, então vem me pegar. Sabe o que é o melhor, gente? Deus foi. Nós somos abençoados hoje por aquilo que flui da vida do Erics. Porque, gente, Deus não é covarde. Deus, se você existe, vem me pegar. E Deus foi. O Erics, eu não sei como ele voltou. Jonas teve que voltar de baleia. 3 dias e 3 noites. Dentro da barriga do peixe. De novo, gente, que a gente não queira se encontrar com o Senhor fugindo dele. Mas que a gente queira ser encontrado por Deus a caminho da obediência. Lá nos versículos, no capítulo 3 e no capítulo 4, no capítulo 3, Jonas chega em Nínive e ele prega para aquelas pessoas finalmente.
Gente, você vai ler depois na sua Bíblia, a pregação de Jonas tinha 7 palavras. Ele desceu em Nínive e pregou 7 palavras. E a Bíblia vai dizer que as pessoas humildes, o rei e até mesmo os animais da cidade colocaram um pano de saco, entraram em jejum e se arrependeram diante do Senhor. Isso, gente, é Deus dando um peteleco, Jonas falando assim, tá vendo? Até os bichos entenderam aquilo que eu falei e você fingiu que não entendeu. Até as mulas de Nínive entenderam a minha mensagem e você se fingiu, Jonas, de surdo. E aí, gente, no capítulo 4, Jonas começa a desabafar com Deus. E qual é o desabafo? Tá vendo, Senhor? Eu sabia que isso ia acontecer. Você pode ler depois, está escrito lá. É por isso que eu não queria vir. Eu sabia que quando eu pregasse, eles iam ouvir, eles iam se arrepender e o Senhor iria perdoar eles. É por isso que eu não queria vir. Gente, além de tudo que nós já conhecemos sobre Jonas aqui, ele ainda era egoísta. Ele ainda era mesquinho. E a última coisa que nós vamos descobrir quando nós encontramos com a presença de Deus é que, gente, Deus ama as pessoas que eu e você odiamos. Deus ama a pessoa que você odeia. Deus ama a pessoa que você fala o nome dela e gospe no chão. Deus ama essa pessoa. Ai, Pedro, mas a fulana, mas o fulano, ai, não sei não. Será que dá para Deus fazer alguma coisa? Se fez com você, por que é que não vai fazer com fulano? Se fez comigo, se fez com o Erics, por que é que não vai fazer com a pessoa? O problema, gente, é que nós estamos colocando os nossos interesses na frente da mensagem do Evangelho. A gente está deixando as nossas preferências, os nossos gostos pessoais definir quem merece ser salvo e quem não merece. Mas a pergunta é, se a gente fosse olhar por merecimento, você estava aqui ou você estava no inferno? No inferno, né? Deus ama as pessoas que nós odiamos. E o Senhor também tem salvação para essas pessoas. Gente, Jonas fez uma cera terrível, uma demora terrível para chegar lá e falar 7 palavras. Não deu nem para gastar saliva direito. Deus fez todo o trabalho. Deus voltou o coração daquelas pessoas para Ele. Mas ele precisava obedecer. E aí a pergunta que eu repito para você hoje à noite é a pergunta que um professor meu me fez no seminário, depois que nós estudamos o livro de Jonas. Ele perguntou, e aí? Vocês vão para Nínive de barco ou vocês vão de peixe? Vocês vão pelas vias tradicionais ou Deus vai ter que mandar uma carona para poder levar você? Você vai parar de fazer birra e vai começar a obedecer a Deus? Ou Deus vai ter que te colocar no meio da tempestade para que você se lembre que você tem um dono? Gente, nós estamos aqui semana após semana, reunidos como igreja, para que nós possamos nos lembrar, nós temos um dono. Não é mais a minha vida. Não são mais as minhas escolhas. Não é mais a minha vontade. A igreja é um grupo de pessoas que está desobedecendo a si mesmo, para que possa obedecer a Deus. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Eu sei, gente, que essa é uma palavra dura. Só que, de novo, é melhor nós entrarmos na tempestade desse lado da eternidade do que presenciarmos a tempestade do outro lado da eternidade. Eu quero pedir que você feche seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração, sem música mesmo. Hoje, mais do que nunca, mais talvez do que todas as mensagens, é um dia da gente olhar para dentro. Hoje, mais do que qualquer outra semana, do que qualquer outro personagem que nós estudamos aqui, Jonas nos convida hoje a nós olharmos para dentro.
Porque, gente, quando a gente quer, eu e você também sabemos ser Jonas. Eu e você, quando a gente quer, nós também sabemos fingir que Deus não está falando com a gente o que Ele está falando com a gente. Só que aí muitas vezes a gente colhe as consequências de se fazer de surdo perante o Senhor. Então eu queria que você, de olhos fechados, analisasse o seu próprio coração. E que você fizesse a sua oração ao Senhor nessa hora. Talvez o que você precisa hoje é se colocar diante de Deus e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu cansei de fugir. Eu estou saindo de tempestade em tempestade, saindo de perrengue em perrengue, e aí eu fico fingindo que a culpa não é minha, mas eu sei que tudo que está acontecendo é porque a minha vida está uma bagunça. A minha vida está um caos. Eu não estou me submetendo àquilo que o Senhor quer e eu preciso me submeter. Talvez você precisa hoje fechar algumas portas no seu coração que não foi o Senhor que abriu. Talvez você precisa hoje entrar por algumas portas que Deus abriu e você ainda não entrou. Espírito Santo de Jesus, nessa noite nós queremos, com toda a sinceridade que há em nós. Nós sabemos que o Senhor não espera perfeição de nós, mas o Senhor espera sinceridade. Então, Pai, nessa hora nós queremos mais uma vez expor o nosso coração diante de você. E nós queremos dizer: Senhor, nós cansamos de fugir. Nós cansamos de pular de barco em barco, pensando que nós vamos conseguir chegar em lugares aonde o Senhor não reina. O Senhor é o Rei de toda a terra. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje, e o Senhor não vai desistir até que o Senhor tenha tudo de nós. E nós queremos, Senhor, nessa hora e em todos os dias das nossas vidas, entrar em parceria com aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não queremos, Senhor, viver de tempestade em tempestade. Nós queremos andar pelo seu caminho. Ainda quando esse caminho for muito estreito, muito apertado, muito difícil. Ainda quando esse caminho nos custar muitas coisas que nós pensamos que nós não conseguimos viver sem elas. Deus, a verdade é que nós não conseguimos viver sem a sua presença. Deus, a sua presença para nós é um caso de vida ou de morte. O lugar da nossa felicidade, o lugar da nossa satisfação é a sua presença. Então, Senhor, nós pedimos nessa hora para que mais uma vez o Senhor venha até os nossos corações e toque os nossos corações. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós não recebemos espírito de medo. Então eu oro nessa hora para que seja arrancado dos nossos corações toda a covardia, todo medo que tem nos feito correr na direção oposta daquilo que Deus tem para nós. Seja ministerial, seja na nossa vida, seja no nosso coração. Senhor, nós queremos correr de encontro à sua vontade. Nós queremos caminhar para onde o Senhor está indo. Nós aprendemos aqui algumas semanas que nós somos peregrinos. Nós estamos indo em direção ao Senhor. E Pai, nós não queremos parar no meio do caminho. Nós queremos obedecer à sua vontade. Porque a sua vontade é o melhor para nós. Nós queremos conhecer quem é o Deus que fala conosco. Nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer quem é o Deus que está nos mandando sair de Israel e irmos para Nínive pregarmos a palavra de Deus. Senhor, nessa noite reativa chamados nos corações. Nessa noite, Senhor, ativa os nossos corações de novo naquilo que o Senhor tem para nós ministerialmente. Se é o pastoreio, se é a pregação, se é o discipulado, se são crianças, se é a recepção. Senhor, arranca dos nossos corações o medo nessa noite.
Arranca de dentro de nós a nossa passividade, que deseja ficar nos lugares confortáveis. Senhor, nos dê coragem nesses dias para fazermos orações perigosas. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Deus, ninguém mais está querendo ir, mas nós queremos. Deus, ninguém mais quer ir para os hospitais, mas a gente quer. Ninguém mais quer ir para a porta das baladas, mas nós queremos, porque nós sabemos que ali existem pessoas precisando ser encontradas pela sua presença. Então, Senhor, que a nossa oração como conexão, como igreja Novo Tempo, possa ser: eis-nos aqui. Cumpra-se em nós a sua vontade. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não é covarde e o Senhor não é passivo. Obrigado porque todos os dias, ainda quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel a nós. O Senhor permanece nos convidando novamente para o lugar do seu conselho e para o lugar da sua vontade. Então, Senhor, que a começar em mim, que nós possamos responder dizendo sim, dizendo iremos, dizendo: Senhor, cumpra-se em nós a sua vontade. Nós oramos nessa noite pedindo em nome do seu Filho Jesus e para a glória dele. Amém.